Bonjour. Ça va? Je suis très bien, merci. Nous sommes aujourd'hui dans la classe 13. Vamos lá, ó. O que eu escrevi foi o seguinte. Nous sommes aujourd'hui, se eu escrevi corretamente assim, nous sommes aujourd'hui dans la classe 13. Nous sommes aujourd'hui dans la classe 13. Peraí que esse aujourd'hui para mim tá escrito errado, hein, gente? Peraí, vamos dar uma pesquisadinha. Aujourd'hui, vamos ver. Aujourd'hui. Aujourd'hui, espacinho, e aí. Aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans la classe 13. La classe 13, c'est leçon 3 au bistrot. La classe 13 est leçon 3 au bistrot. Le devoir, postar na aula 12, copier et traduisez la leçon 3. Écoutez, s'il vous plaît, leçon 3. Au bistrot. Gisela et John sont contents. Les chambres sont petites, mais les lits sont très grands et confortables. Maintenant, ils ont faim. Ils retournent à la réception et demandent où il y a un petit restaurant ou un snack bar. Le monsieur explique: Vous avez un bistrot juste en face. Là, vous trouvez un bon repas ou des sandwichs à un prix raisonnable. Quand ils traversent la rue, Gisela demande: Qu'est-ce que c'est exactement un bistrot? John explique: C'est un mélange de tout. Un café, un restaurant et un snack bar. C'est pratique et agréable. Au bistrot au bon vin, ils trouvent une table libre. Il y a ici un garçon et une serveuse qui servent les clients. Le garçon arrive vite. Vous désirez la carte? Non, nous voulons manger des sandwichs. Nous avons des sandwichs au jambon, au saucisson et au fromage. 2 sandwichs au jambon, s'il vous plaît. Et comme boisson? Alors, Gisela répond: Je prends un verre de vin rouge. John aime la bière. Un demi. Gisela et John mangent de bon appétit. Garçon, l'addition. Cela fait 20 francs avec le service. Merci, monsieur. Merci, madame. Au revoir. C'est cher, dit Gisela à la sortie. Mais non, Répond John. cela fait 20 francs, pas 20 marques. Maintenant, on va lire en français. Je lirai en français et vous répétez après de moi. D'accord? Je vais lire en français et vous répétez après de moi. Eu vou ler em francês e vocês repetem depois de mim. Gisela et John sont contents. Les chambres sont petites, mais les lits sont très grands et confortables. Maintenant, ils ont faim. Ils retournent à la réception et demandent où il y a un petit restaurant ou un snack bar. Le monsieur explique: Vous avez un bistrot juste en face. Là, vous trouverez un bon repas ou des sandwichs à un prix raisonnable. Quand il traverse la rue, Gisela demande: Qu'est-ce que c'est exactement un bistrot?
John explique. C'est un mélange de tout. Un café, un restaurant et un snack bar. C'est pratique et agréable. Au bistrot, au bon vin, il trouve une table libre. Il y a ici un garçon et une serveuse qui servent les clients. Les garçons arrivent vite. Vous désirez la carte? Non. Nous voulons manger des sandwichs. Nous avons des sandwichs au jambon, au saucisson et au fromage. 2 sandwichs au jambon, s'il vous plaît. Et comme boisson? Alors Gisela répond. Je prends un verre de vin rouge. John aime la bière. Un demi. Gisela et John mangent de bon appétit. Garçon, l'addition, c'est la fait 20 francs avec le service. Merci, monsieur. Merci, madame. Au revoir. C'est cher, dit Gisela à la sortie. Mais non, répond John. C'est la fait 20 francs, pas 20 marques. Maintenant, on va lire nos notes. Peraí, deixa eu anotar para vocês o que eu tô falando. Ah, peraí, calma aí, que eu não reparei que tinha aqui. Aqui. Não. Deleta. É aqui. Ctrl C, Ctrl V. Aumenta. Ctrl A. Maintenant, on va lire nos notes. Maintenant, on va lire nos notes. On va lire significa nós vamos ler. On va lire nos notes. On les lira en français et en portugais. C'est bon? Voilà. Maintenant, on va lire nos notes. Agora, a gente vai ler nossas anotações. On les lira en français et en portugais. Nós, ou a gente, as lerá em francês e em português. C'est bon? Beleza? Vai, vamos tentar ler todo mundo junto? Vai. Maintenant, on va lire nos notes. On les lira en français et en portugais. C'est bon? Aí, se vocês concordam que é bom, vocês vão falar assim, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Aí vocês podem incluir c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Tipo, para mim, tudo bem. Vamos lá, começou. Le restaurant, o restaurante. Le snack bar, a lanchonete. Le monsieur, o senhor. Le repas, a refeição. Le sandwich, o sanduíche. Le prix, o preço. Le mélange, a mistura. Le café, o café de a cafeteria. Le garçon, neste caso, o garçom. Les chambres, os quartos. Les lits, as camas. Les clients, os clientes. La carte, o menu.
La rue, a rua. La réception, a recepção. La table, a mesa. La serveuse, a garçonete. Mas, maintenant, agora. Lá, é lá, né? E o outro, eu coloquei aqui para vocês porque é bem legal. Tem também là-bas, que é lá também, tipo, lá e logo ali, mais ou menos isso. Onde? Ici, aqui. Vite, rápido, rapidamente. Vamos lá. Il y a une note ici. Aí, ó, a frase que eu montei foi a seguinte. Espera aí. Ctrl C, Ctrl V. Aumenta. Ctrl A. Ctrl A. Il y a une note ici aussi. Il y a é o verbo haver, existir. Une note, nossas anotações. Ici, aqui. Aussi, também. Vamos lá, ó. Il y a, existe. Une note, nossas anotações. Ici, aqui. Aussi, também. Il y a une note ici aussi. On va lire, on les lira également. Également, tipo assim, a gente vai ler igualmente. Également, nós vamos ler de novo, tá bom? Vamos lá. On les lira également. D'accord? Écoutez et répétez. Mais, mas, maintenant, agora, lá, onde, ici, aqui, vite, rápido, alors, então, avec, com. O que eu fiz? Ah, tá, voltou. Les chambres, os quartos, les lits, as camas, les clients, os clientes, la réception, a recepção, la rue, a rua, la table, a mesa, la serveuse, a garçonete, la carte, o cardápio, la bière, a cerveja, l'addition, a conta, la sortie, a saída. Les restaurants, les snack bars, les monsieur, moleza, né? Les repas, a refeição. Les sanduíches, les prix, o preço. Les mélanges, a mistura. Les cafés, les garçons. Les jambons, o presunto. Les saucissons, o chouriço, a linguiça, o salame. Les fromages, o queijo. Les verres, o copo, a taça. Les vins, o vinho. Les services, o serviço, no caso, o atendimento. D'accord? Nous sommes dans la page 36. C'est parfait. Page 36. Ici, les mots sont en portugais. Les mots, as palavras. Ici, les mots sont en portugais. Tu vas écouter en français parce que je parlerai en français. D'accord? Je parlerai en français. Tu écouteras en français, mais tu liras en portugais. D'accord? Tu as besoin de cette chose. L'adjectif, o adjetivo. Deixa eu aumentar um pouquinho. Será que é melhor para aumentar, né? Visualizar, rolagem contínua. Acho que é melhor. Vamos lá. L'adjectif en français va toujours
avec le genre et le nombre de son nom, même quand il ne se trouve pas près de ça. Vamos de novo, vai lá. L'adjectif en français va toujours, anota lá. L'adjectif en français va toujours avec le genre et le nombre de son nom. Même quand, vamos lá. Même quand, mesmo quando, même quand il ne se trouve pas près de ça. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que gênero é masculino e feminino, número é plural e singular. Então, masculino e feminino, plural e singular, não interessa se o adjetivo bonito, alto, grande, simpático, se ele está longe do adjetivo ou perto do adjetivo, não interessa, você tem que combinar. Você está falando as casas, você tem que falar bonitas. Se você está falando os rapazes, bonitos. Então, não interessa em qual posição. É isso que ele está falando, tá bom? Vamos lá. Formation féminin. Presque toujours s'additionne une lettre E. Presque toujours, vá anotando, vamos lá. Presque, quase, toujours, sempre. Presque toujours, quase sempre, s'additionne une lettre E. Então, para você fazer feminino em francês, coloca a letra E, muito legal. Olha, un petit restaurant masculin. La petite, olha que legal. La petite chambre, c'est féminin. Tá bom? Formation plurielle. Presque toujours, de novo apareceu, ó. Presque toujours s'additionne une lettre S. Por que ele tá colocando toda hora esse tal de presque toujours? Porque é quase sempre. Sempre vai ter existir uma regrinha, uma exceçãozinha, né, gente? Então, ó. Le bon repas. Le bon repas. As boas refeições. Le com S, mas você não fala o S. Le petit chambre. Os pequenos quartos. Então, colocou um S. Une remarque. L'adjectif prédicatif, c'est-à-dire. Olha que linda essa frase. C'est-à-dire. Isto é, ou seja. Vamos lá, vai. L'adjectif prédicatif, c'est-à-dire. Não, isso aqui não é um tracinho, é uma apóstrofe. C'est-à-dire, l'adjectif qui ne se trouve pas à côté du nom. L'adjectif prédicatif, c'est-à-dire l'adjectif qui ne se trouve pas à côté du nom. Vamos anotar isso. Não se encontra. Ne se trouve pas. Não se encontra. Ne se trouve pas ao lado de tal coisa. À côté. O que eu fiz? À côté du nom. À côté du nom. Ao lado de. Então, ó, vou tirar esse nom daqui, que é o substantivo. Quando você quiser falar ao lado de, é à côté de tal coisa. L'adjectif prédicatif, c'est-à-dire l'adjectif qui ne se trouve pas à côté du nom, est également
un accord avec les noms. Est également un accord avec les noms. Est également un accord avec les noms. Então, olha só, esse tal de também concorda, vamos chamar de é également un accord, quer dizer, está igualmente de acordo, porque é a conjugação, né, gente? Então, está igualmente em acordo com o substantivo. Olha lá. La chambre est petite. O que ele está falando aqui? Chambre não é feminino? Lá, ó, la chambre est petite, feminino. Aí o que ele coloca aqui no finalzinho? Uma letra E. La chambre est petite. O quarto é pequeno. Les touristes sont contents. Olha que legal. Coloquei les porque está no plural. Coloquei touriste com ES porque está no plural. Então, consequentemente, o meu content precisa estar no plural também. É isso que ele está falando. Continuando. Position de l'adjectif. L'adjectif attributif. Como que fala? Ou seja, c'est-à-dire, ou seja, isto é, l'adjectif qui se trouve, como que fala ao lado de? À côté do nom. Olha que legal. L'adjectif attributif, c'est-à-dire l'adjectif qui se trouve à côté du nom, se trouve quase sempre. Vamos lá de novo, ó, quase sempre. Presque toujours, après les noms. Après les noms. O tal do depois é après. Então, ele está falando que existe um tal do adjetivo, que é aquele que fica grudadinho, ele geralmente vai depois do substantivo, né? Casa bonita, carro legal, vai depois. Mas olha o que ele está falando aqui. Quelques adjectifs petits, d'usage fréquent se trouvent avant les noms. Então, em geral, ele fica après, que é depois. Mas tem aqueles que são pequenininhos, bonitinhos, que eles vão avant les noms. Tá bom? Então, anota aí pra gente também saber como é que fala quelques, que é alguns. Quelques. Quelques adjectifs petits et d'usage fréquent se trouvent avant les noms. Olha que legal, ó. Exemplo. Un prix raisonnable, um preço razoável. Le vin rouge, o vinho tinto. Mais le petit restaurant, la grande gare, le bon vin. Olha o que ele fez. Essas palavras, petit, grand, bom, são palavrinhas pequenas, mas de uso frequente, então eles optam em colocar na frente. Le petit restaurant, la grande gare, le bon vin. Mas eu lembrando que, ó, presque toujours, tá, gente? Presque toujours. Aí, olha só. Les adjectifs avec la terminaison E sont invariants au féminin. Les adjectifs avec la terminaison, vamos anotar? La terminaison. Avec la terminaison E sont invariants au féminin. Então, qual que é o que está ele querendo mostrar aqui? Que essas palavras, ó, adjetivos que terminam com a letra E, ó, confortable e agréable. Confortável e agradável. Essas duas
não importa se é feminino ou masculino, vai ser sempre confortável e agradável, tá bom? Então, esse E não está indicando que é masculino, ou desculpa, esse E não está indicando que é feminino. Esse E tá aí porque ele faz parte, tá bom? Por isso que eles ficam falando presque toujours, que é quase sempre. Vamos lá, continuando. Vocês já sabem falar alguns. Quelques. Vamos lá. Quelques adjectifs ont les formes féminines irrégulières. Quelques adjectifs ont forme féminin irrégulière. Bon, bonne. Cher, cher. Então, ó, o bom, supostamente, para você fazer ele virar feminino, você ia colocar só uma letra E aqui, né, ó, bonne. Mas eles inventaram que tem que ser NN. O cher, que é caro, para você falar que tal coisa é cara, supostamente você ia colocar só uma letra E no feminino. Mas aí eles inventaram que você tem que usar também um acentinho no primeiro E. Frescura, mas que a gente tem que obedecer. D'accord? Qualquer coisa, volta ao vídeo e assiste de novo, tá? Vamos lá. Le verbe manger, comer. Les verbes qui terminent avec ger reçoivent à la première personne au pluriel une lettre E après la lettre je, afin que le son J soit préservé. Je mange, tu manges, elle mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange. Então, ó, les verbes qui terminent avec ger reçoivent à la première personne au pluriel une lettre E après la lettre G, afin que le son J soit préservé. Porque, ó, se eu tirar essa letra E daqui, gente, ó, si nous supprimons la lettre E, le son sera différent. Regardez, nous mangeons. Não é? Se eu tirar o E dali, fica nous mangeons. Si nous supprimons la lettre E, le son sera différent. Nous mangeons. Mais le verbe est manger. Donc, nous posons une lettre E. Nous mangeons. Voilà. Manges-tu, como você. Mangez-vous, como você. Le verbe auxiliaire avoir. Je, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Lembra que o S em francês não tem som? S em francês não tem som. Mas quando vem uma voyelle, que é uma vogal, esse S passa a ter som. É o que ele vai explicar aqui agora, tá bom? Então, ó, o S em francês não tem som. Mas quando vem uma voyelle, uma vogal, ele passa a ter som. Vamos lá, ó, explicação. Une remarque. La lettre S de nous, vous, il, elle est liée à la voyelle suivante. Então, esse tal de que se segue, a gente vai chamar de suivant, que é a vogal seguinte, a vogal que vem logo na frente, tá? Vamos lá, anota. Que se segue, a gente vai chamar de suivant. Então, la lettre S de nous, vous, il, elle
est liée ela está ligada. E aí, ó, já vou avisando que tem essa letra E aqui no final, porque tá dizendo ligada, porque eu tô falando a letra S, eu não tô falando o S, tá? Eu tô falando a letra S. Então, la lettre S de nu, vu, il, elle est liée à la voyelle suivante. E devient audible. Então, ó, antes era só nous avons, agora fala nous avons. Vous avez, e eu vou falar o quê? Vous avez, d'accord? Vamos anotar esse devient audible. Vamos lá, anota aí. Torna-se. Devient, sonora, audible. Que ela se torna ouvível, audível. Vai lá. Devient audible. La lettre de E n'est jamais liée à la voyelle suivante. Então, ó, termina em T e a próxima palavra começa com uma vogal, não interessa. Ele sempre vai ser falado só E, só isso, tá? Vamos anotar como que fala nunca é ligado. N'est jamais liée. Nunca é ligada. N'est jamais liée à la voyelle suivante. E o último. La lettre de quand avant une voyelle devient un T. Quand-il. Então, ó, o D grudado numa vogal vira T de tatu. Quand-il. Então, la lettre de quand avant une voyelle devient T. Quand-il. Vamos lá. Les exercices sont les devoirs. Exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4. Et aussi étudier les vocabulaires. Tá bom? Então, a tarefa de vocês de hoje para minha próxima aula... Ai, olha o arco do triunfo. De hoje para minha próxima aula é fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4 e estudar o vocabulário. D'accord? Vamos anotar a nossa tarefa? Para fazer a tarefa, lembrem-se que tem os verbos aqui escritos na aula 13, o que vai ajudar bastante vocês. Então, qualquer coisa, volta aqui. Devoir, postar na aula 13. Não é copier, é compléter. Compléter les exercices. Compléter les exercices pour la leçon pour la leçon 13. O que eu fiz? Compléter, faltou acentinho. E por último, étudier les vocabulaires pour la leçon 3. Les 13, né? É 3. Pour la leçon 3. D'accord? Au revoir. Merci.